Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. E comigo, eu convido você a dar as boas-vindas ao presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo para mais uma semana. Boa noite, Lívia, boa noite a todos os nossos ouvintes que nos assistem. Vamos começar a semana com frio e sem fumaça, para a graça de Deus, né? Porque nós tivemos um final de semana aí meio perturbado, mas vamos iniciar aí com uma semana diferente, que nós queremos que será uma semana diferente. Inclusive, a minha voz está assim por conta daquela fumaça do sábado. Então, vamos lá aos destaques do programa de hoje. Encontro da Rede Suco discute pesquisa no setor. Mulheres são treinadas para o trabalho em usinas. Fogo destrói canaviais em São Paulo. Contribuintes recebem restituição do imposto de renda nesta semana. E tenha, claro, as atualizações sobre as negociações. Hoje é segunda-feira, 26 de agosto de 2024. E o programa A Voz do Trabalhador já está no ar. Vamos começar então falando sobre esse final de semana. Desde quinta-feira, na verdade, o estado de São Paulo vem sofrendo aí com muitas queimadas generalizadas por todo o estado, que causaram transtornos, não só nas rodovias para quem trafegava, mas também matou muitos animais e prejudicou a saúde da população de todas as cidades. E por conta disso, o governo de São Paulo criou um gabinete de crise para pronta resposta à população com relação a esses incêndios intensos que ocorreram no interior do estado. A ação de monitoramento e controle que ocorreu durante todo o final de semana faz parte da Operação São Paulo Sem Fogo e conta com técnicos da Defesa Civil do Estado e das Secretarias da Segurança Pública, Agricultura e Abastecimento e também do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Até a sexta-feira, mais de 30 cidades estavam com alerta máximo para grandes queimadas e são localidades que estavam com baixa umidade do ar. Eu digo estavam porque no sábado e ontem choveu, né, por todo o estado de São Paulo, aqui em Catanduva. Choveu quase que durante o dia todo, né, Marcelo? Uma chuva calma, uma chuva fina, mas que ajudou a melhorar a qualidade do ar. E isso também ajudou a apagar os focos de incêndio por todo o estado. Essa é uma informação que foi divulgada hoje pela manhã pelo governador Tarcísio de Freitas. Ele informou que em um mapeamento rápido feito pela manhã, não havia mais focos ativos de incêndio no estado de São Paulo. Os incêndios florestais, eles podem atingir áreas de vegetação natural, com as rajadas de vento, e aí o fogo pode se alastrar rapidamente. As queimadas emitem fumaça densa e tóxica que prejudica o meio ambiente e a saúde humana, causando problemas ao sistema respiratório e desordens cardiovasculares. 2 funcionários de uma usina em Urupês morreram na sexta-feira tentando combater um incêndio. O estado reforça o alerta para que os motoristas redobrem a atenção em todas as rodovias. A principal recomendação é evitar atravessar áreas com cortinas de fumaça e fogo e, caso não haja essa possibilidade, reduza a velocidade, mantenha os faróis baixos acesos e uma distância segura do veículo à frente. Outras orientações: ao avistar fogo, um foco de incêndio ou fumaça em grande intensidade, deixe o local imediatamente, abrigue-se e ligue para o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou acione a Defesa Civil. E outras recomendações para a população. Estamos vivendo ainda um tempo muito seco, embora tenha chovido, né, ontem aqui em Catanduva, nas cidades da região, mas a previsão do tempo para essa semana é que não haja mais chuva e esse tempo frio deve continuar até quinta-feira.
mas aí a umidade vai caindo relativamente, as temperaturas vão subindo. Com isso, a chance de voltar a ter focos de incêndio é muito mais fácil. Então, tomar cuidado, não acender fogueiras, não utilizar o fogo para fazer limpeza de terrenos ou queimar lixo. Gente, coloca numa sacolinha e descarta de forma adequada. E em propriedades rurais, construir e manter aceiros limpos para evitar a propagação do fogo, principalmente próximo às estradas e rodovias e às áreas florestais. Ainda nesse assunto, Marcelo, foi divulgado nesse final de semana que o governo federal vai entrar, né, já está investigando, porque eles acreditam que isso tenha sido uma ação planejada em todo o estado. Eles não acreditam que foi uma coincidência que todo o estado de São Paulo tenha pegado fogo assim, de um dia para o outro. Então a Polícia Federal está investigando porque essa fumaça chegou em Brasília, atrapalhou a operação de aeroportos e 3 pessoas foram presas, inclusive em Rio Preto, porque foi identificada essas pessoas colocando fogo em áreas de vegetação. Exatamente, Lívia. É muito preocupante essa situação que nós vivenciamos nos últimos dias sobre esse pessoal, como já tem investigação sobre isso, porque, gente, é impossível um ser humano ter a capacidade de fazer uma situação dessa, porque isso afeta as crianças, os idosos, como você já disse aqui, além de afetar diretamente o meio ambiente, com poluição, com essa fumaça, além da parte também que perdemos vidas, além dos animais, também vidas humanas que foi perdida durante esse final de semana com essa situação, que esse ato criminoso que eu entendo que seja. Independente da situação que o fogo se gerou, que seja a imprudência de um motorista que passou, jogou um cigarro na rodovia ou não, mas isso sabe que pode acontecer, esses desastres que aconteceram nesse final de semana. A gente precisa ter muita ciência sobre essas coisas, porque essas doenças que as pessoas têm, bronquite, sinusite, renite, ataca muito já nesse período seco. Imagina com essa fumaça inalando, isso deixa as crianças e os idosos aí mais vulneráveis para buscar um hospital, buscar algo para poder se livrar, Lívia, porque a situação é muito desconfortável. Você mesmo, que é uma jovem, está passando essa situação de fumaça, imagine um idoso, uma criança. Exatamente. Que não sabe, às vezes a criança principalmente não sabe nem dizer o que está sentindo. Então as pessoas têm que tomar um pouquinho de consciência, além de também trazer também prejuízos financeiros, tanto para os empresários quanto para os trabalhadores. Que vários trabalhadores recebem a participação do lucro resultado com a moagem da cana. Se destrói o canavial, provavelmente isso vai sentir no bolso dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então é uma situação que complica para todos, além da saúde, também financeiramente para todos os envolvidos. E aqui tem dados atualizados dizendo que esse foi o agosto com mais focos de incêndio da história do estado de São Paulo desde 1998. E também o governo federal vai disponibilizar aviões da Força Aérea para sobrevoar as áreas e jogar água para ajudar a apagar os incêndios. Então vamos aguardar aí para ver quais são as cenas desses próximos capítulos aí desse caso desses incêndios, o que a Polícia Federal descobre e tomara que essas pessoas que estejam fazendo isso fiquem quietinhas no canto delas, paguem pelo que estão fazendo e não voltem mais a atear fogo. E continuando nesse assunto, o Grupo Moreno, um dos mais antigos em fabricação de equipamentos para usinas e controlados da usina homônima, ofereceu uma recompensa de até R$30 mil por informações relativas à autoria dos incêndios criminosos ou não autorizados que estejam acontecendo nas áreas de cultivo ou de vegetação nativa sob responsabilidade da empresa, como destacou em nota enviada à imprensa. Dados monitorados pela seguradora ambiental Terra Brasilis apontam que em agosto, só na área nordeste do estado de São Paulo,
havia, né, 19.500 focos de queimada, enquanto a média era de 6.500. Na região norte paulista já foram detectados este mês mais de 52 mil incêndios contra a média de pouco mais de 22 mil. Então, com tanta tecnologia, Marcelo, será que ninguém consegue filmar, pegar imagens e detectar quem são essas pessoas? Lívia, infelizmente a gente trabalhamos num país que às vezes os órgãos, as competências dos órgãos não se conversam entre si. Porque se nós temos polícia rodoviária, nós temos aí as rodovias que têm várias câmaras, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Ambiental, se todo mundo se unir, ter acesso diretamente um interligado a outro, com certeza isso não teria acontecido dessa forma aí que nós percebemos em todo o estado de São Paulo. Então é falta de quê? Dos governos estamos se limitando, já que é governo, não importa se é estadual, municipal, federal, tem que ter conexões nas informações, tem que estar ligado, tem que estar transmitindo essas informações para não deixar chegar o caso disso aqui. E outra coisa, você chamou a atenção aqui quando falou que a Polícia Federal entrou no caso, eu tenho quase convicção do que eu estou falando, porque a fumaça chegou em Brasília. Exatamente. Chegou aonde eles ficam lá. Porque se não tivesse essa situação, pode ter certeza que isso ia acontecer, nada ia ser resolvido. Mas a gente está falando aqui de seres humanos, independente que estado, que município, o governo federal, estaduais, tem que tomar as ações cabíveis. Não é somente para agora combater, é a prevenção, não deixar que isso venha acontecer. Porque não adianta, depois de acontecer, querer apagar fogo. Tem que primeiro não deixar colocar este fogo. Por isso que essas câmeras aí, que tem um monte, tem drone, tem tanta coisa hoje que podemos identificar, monitorar. Mas cadê? Onde estão? E sem contar que as pessoas que andam pelas rodovias também, às vezes utilizam o celular para tanta coisa boba. Se vira alguma coisa, filma, envia para as autoridades, né? Liga no momento, aciona a polícia, o corpo de bombeiros, para que algo seja feito no momento. Exatamente, essa prevenção tem que ser feita. Nós, a população também, somos responsáveis também de denunciar, de ouvir algum caso, alguma situação, denunciar, faça denúncia anônima, você não precisa se identificar, mas a gente não podemos deixar que isso aconteça nem na nossa região, nem no nosso país, o que aconteceu nesse final de semana. Exatamente. É lamentável isso. Lamentável, mesmo porque vidas foram perdidas também. Antes, Lívia, de trocar de assunto, queremos aqui, em nome dos trabalhadores, das trabalhadoras do sindicato e de sua diretoria, os pesar a família desses dois rapazes que tentou combater, foi guerreiro, que não fugiu da situação, tentou combater em Ouro Preto e sua vida foi ceifada pelo fogo. Aqui é todo o respeito, todo o carinho aí, a família aí que perdeu o seu ente querido. O nosso pesar para toda a família. Os nossos mais profundos sentimentos. E agora mais um alerta para os golpes que têm acontecido. A Polícia Militar tem alertado para um golpe que vem se repetindo nas agências bancárias da região. Trata-se do famoso chupa-cabra, aquele dispositivo que retém o cartão do usuário no caixa eletrônico. Há 15 dias, um equipamento do tipo foi apreendido em Catanduva, mas o golpe já havia feito vítimas. Nessa ação, os bandidos colocam o mecanismo no caixa eletrônico para que na hora que a pessoa insira o cartão, ele fique retido. Tem alguém no banco se passando por um orientador e fala para a pessoa ligar para um número 0800 que ele fornece. E aí do outro lado da linha tem um outro bandido que retém todos os dados da vítima, que no desespero acaba passando. Com as informações pessoais do usuário, eles fazem empréstimos e utilizam o cartão da vítima em estabelecimentos comerciais até que a pessoa perceba que foi enganada e providencie o bloqueio. Mas até que isso aconteça, eles conseguem, através do aplicativo do banco, fazer empréstimos e gastar aí adoidado. A orientação da Polícia Militar é que, caso o cartão fique retido num caixa eletrônico, a pessoa ligue para o 190
ou para o banco, mas utilizando o número que consta no aplicativo do próprio banco. Além disso, tem golpistas se passando pelos correios para enganar a população em todo o Brasil. Eu mesmo já recebi essa mensagem diversas vezes. Eles enviam um e-mail, um SMS sobre encomendas que não teriam chegado ao destinatário. Ocorre que o falso comunicado induz a vítima a efetuar pagamentos via Pix para que a suposta entrega ocorra. Também há exemplos em que o usuário é orientado a clicar em links que direcionam para sites em que seus dados são roubados. Há registro de clientes que receberam mensagens sobre itens retidos pela fiscalização aduaneira. O texto pede que seja feito o pagamento de uma taxa para a liberação dos produtos. Os golpes costumam sustentar que o pedido foi temporariamente retido ou barrado pela fiscalização alfandegária. E aí, você clicando no link, aparece lá como se fosse o site dos Correios, e aí você vai clicando e eles copiam todos os seus dados. A orientação é que, caso você esteja mesmo esperando alguma encomenda, você entre no site oficial dos Correios e confira o rastreamento do produto. É muito golpe, né? É muito golpe. Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, ter atenção aí, principalmente os mais idosos aí. Você que tem seu pai, sua mãe, não deixe ir sozinho ao banco, você possa acompanhá-lo ou fazer mesmo, você mesmo fazer essa retirada aí para não cair nesses golpes. Sempre leve alguém da família junto, porque tem muita gente que se passa por funcionário do banco e não é. A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e o assunto agora é imposto de renda, porque a Receita Federal deve pagar, nesta sexta-feira, dia 30, a restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2024. O valor da restituição das restituições é de mais de 6,8 bilhões de reais para mais de 5.300.000 contribuintes. O pagamento da restituição é feito diretamente na conta que você informou na sua declaração, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Se por algum motivo o crédito não for realizado, se, por exemplo, a conta foi desativada ou ocorreu algum erro nos dados bancários, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Vamos mudar de assunto porque, Marcelo, as mulheres estão dominando o mercado de trabalho. A rotina de muitas mulheres trabalhadoras inclui encarar o serviço no canavial, operar tratores e colheitadeiras. As usinas buscam investir em mão de obra feminina e por isso estão treinando quem deseja seguir carreira no agronegócio. Em uma usina que fica em Ariranha, a mulherada tem ganhado destaque. A Florentina Nobre, que faz parte do grupo há 12 anos, é quem comanda uma das colheitadeiras. Ela foi a primeira mulher contratada para trabalhar no campo. Do início de 2024 até agora, 62 novas mulheres começaram a fazer parte do quadro de funcionários no local e este é um recorde de contratação em 7 meses. De 2021 para 2023, a presença feminina no campo subiu 600%.
Todas foram capacitadas e treinadas para ocupar várias funções. A ideia daqui para frente é aumentar ainda mais o número de mulheres trabalhando. Um curso é oferecido gratuitamente pela usina para quem pretende fazer com que elas cheguem a outros cargos. Marcelo, a mulher trabalhando no campo, operando máquinas pesadas, liderando equipes, deixou o campo da ideia e passou hoje a ser uma realidade, né? Exatamente, Lívia. Sem dúvida, as mulheres estão sendo despertadas, porque antes as mulheres elas não poderiam, por duas situações. Falava que lugar de mulher na cozinha e o segundo, não tinha oportunidades. O Brasil é um país que agora está desenvolvendo, porque em outros países aí mais desenvolvidos as mulheres comandam. Igualmente presidente de república, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministras, então do país afora. Aqui no Brasil está começando a se mobilizar agora, mas eu quero parabenizar todas as mulheres pelas suas atitudes, que as mulheres não devem somente, ela precisa ocupar todos os cargos necessários que qualquer mulher fala assim, eu quero ser. Então, vamos tirar essa ideia de lugar de mulher na cozinha, porque isso aí é ultrapassado, já se passou. Exemplo claro é aqui que você acabou de falar, Lívia. Então, as mulheres aí estão de parabéns, porque está buscando qualificação para ser alguém diferenciado também. Como o homem pode, a mulher também deve e tem todo o direito também de participar igualmente aos homens. E a gente vê o interesse das mulheres, né, em mudar, em ter novos desafios. E prova disso é que elas sempre participam dos cursos oferecidos pelo sindicato, por exemplo, de operador de empilhadeira. Exatamente, muitas pessoas, muitas mulheres aí têm receios, têm medo, falam, não, é serviço de homem e tal, mas dentro do nosso curso que nós já fizemos, várias mulheres já participaram. No início elas ficavam meio assim, até com vergonha, com medo, e sempre a gente conversa lá. Eu sou uma pessoa que geralmente conversa com as mulheres ali antes e fala, não, você consegue, você não é diferente do que o homem, precisa você só concentrar e dizer o que você quer. Então na hora que ela vai fazer, depois que ela acaba, fala, nossa, bem que você falou que não é um bicho de 7 cabeças, é normal, não somente com a mulher, o homem, quando para fazer algo diferente, sente um friozinho na barriga, ele vem aquele nervosismo, isso é normal. Então a mulher ela não pode se prender e colocar limitação na vida dela. Ela tem que fazer realmente o que mesmo ela quiser, o que ela tenha vontade e desejar fazer. Sem contar que eu acho que o que está levando as empresas a fazerem isso é que a mulher é toda cuidadosa na hora de fazer as coisas, né? Não que os homens não sejam, mas ela tem todo um cuidado, uma delicadeza, e às vezes é isso que eles estão procurando para o mercado, né? Para o trabalho deles ali na empresa. E as mulheres são detalhistas, pode ter certeza, mulheres são detalhistas em tudo que fazem. Tem uma perfeição que foi Deus mesmo que deu, porque mulher é detalhista realmente. Exatamente, então se você é mulher, se você trabalha em alguma usina, ou se você tem vontade de progredir e mudar, não se acanhe, vá em frente, porque a mulher ela consegue estar em todos os cargos que ela quiser. Mudando de assunto, vamos agora falar sobre uma decisão que, olha, é só Deus na causa. A terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo negou a uma trabalhadora o direito a uma indenização de R$15 mil pedido por ela por danos morais, porque a empresa limitava suas idas ao banheiro durante o expediente. Segundo a trabalhadora de teleatendimento, as restrições representavam uma situação vexatória e uma violação de sua intimidade. No entanto, para os magistrados, a organização da rotina de trabalho, incluindo as pausas para o uso do banheiro, faz parte do poder de direção do empregador e não justifica a condenação por danos morais. Essa decisão foi criticada pela Coordenadora Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, a Procuradora do Ministério Público do Trabalho, Daniele Olivares, porque a restrição ao uso do sanitário pelo empregador viola a Constituição Federal,
pois ofende o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º, bem como o direito fundamental à intimidade e à vida privada, previsto no artigo 5º, inciso 10º, ambos da Constituição Federal. Segundo a Procuradora do Ministério Público do Trabalho, a decisão do Tribunal Regional do Trabalho é contrária à jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho, cabendo recurso pela trabalhadora prejudicada. Uma decisão, Marcelo, inadmissível, inaceitável na época que nós estamos, né? É lamentável porque, de fato, você mencionou 2 artigos da Constituição Federal. A gente não está falando que é uma lei, que alguém, uma decisão, não. Porque qualquer juiz, desembargadores, ministro, tem que ir de olho na qualquer decisão que tem que dar, primeiro tem que olhar o quê? A nossa Constituição Federal. Se lá ela está escrita, então o judiciário tem que respeitar a nossa Constituição Federal. Eu lamento por esse caso aqui, porque eu vejo, Lívia, que uma escravidão, conforme essa decisão aqui, referendada pela justiça. É uma escravidão que, para mim, se nós, qualquer falar para a pessoa, ó, você pode ir no banheiro 2 vezes no dia, qual é a diferença da escravidão? Não tem diferença nenhuma. Você entendeu? Então, é lamentável, juízes, e não é só foi desembargadores, foi o TRT da 2ª região que fez isso. Não é porque tem uma jurisprudência lá no TST que tem que tomar uma decisão ao contrário disso. Nós vamos olhar nem a decisão do TST, vamos olhar a Constituição Federal que diz. Restringe essas coisas de limitar a ida do trabalhador, a trabalhadora ao banheiro. E se você estiver com diarreia, hoje está com uma virose, então você só pode 1 ou 2 vezes. É lamentável uma decisão. Aqui eu repudio veemente essa decisão do TRT de 2ª região, por essa decisão que não vê o caráter humano. Será que eles conseguem, mesmo sentado numa cadeira, ele ficar horas e horas sem ir ao banheiro? Isso é lamentável. Ou às vezes a pessoa tem um problema urinário, vai saber, e Exatamente. Ela precisa ir ao banheiro, a recomendação é você tomar 2 litros de água por dia, e aí? Aí você precisa ir ao banheiro, e aí você tem essa limitação. São coisas que não condizem, né? Não bate. Aí eu vejo que as coisas estão mudando. Eu não entendo, estão mudando as regras, que a justiça, principalmente do trabalho, que deveria cuidar do trabalhador. Eu não estou falando que tem que dar tudo para o trabalhador, não. No mínimo, garantir ao trabalhador o seu direito. Estão tirando o direito do trabalhador. É lamentável essa situação que nós conseguimos enxergar a cada dia no nosso país. E aí, por falar em escravidão, né, em situação análoga à escravidão, a gente já falou isso no programa passado, mas olha só essa notícia: o proprietário de uma lavoura de café no sul de Minas Gerais foi denunciado por manter 6 trabalhadores em condições análogas à escravidão. A denúncia, que veio à tona após fiscalização realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, levou o dono da propriedade a firmar um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, obrigando a cumprir 19 ações imediatas. A fiscalização constatou diversas irregularidades, como a falta de instalações sanitárias nas frentes de trabalho, o que forçava os trabalhadores a realizar as necessidades fisiológicas a céu aberto, em meio à lavoura. Onde nós estamos? Que país é esse que nós estamos vivendo, que o trabalhador é submetido a esse tipo de situação degradante, humilhante, vexatória, porque a pessoa não quer colocar um banheiro ali, um banheiro químico, enfim, dar as condições mínimas para a pessoa trabalhar. Lívia, se a gente for ligar um caso ao outro, nós falamos da notícia do TRT, a 2ª região fez essa decisão, então vem de encontro com essa situação aqui. Então quer dizer que os trabalhadores no campo ali tinham que fazer necessidade em casa, então só poderia fazer na hora do almoço e só depois chegasse em casa, então. Está limitando. Então, no meu ver, essa decisão que foi feita aqui está correspondendo com esse proprietário. Então,
Precisamos tomar conhecimento disso e denunciá-los. Se você perceber, em 2023, várias situações ocorreram de trabalho escravidão. Por quê? Porque nós sabemos que nos últimos 6 anos, Lívia, dos governos passados, foi fechado aí muitas unidades do Ministério do Trabalho. Não havia denúncia. Vocês acham que essa situação que nós estamos deparando agora começou hoje? Começou ontem? Não. Isso há anos. Só que ninguém denunciava, não tinha fiscalização, não tinha alguém para ajudar, para fazer algo para esses trabalhadores. Por isso, com a volta da atuação do Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, as coisas estão acontecendo. Pode puxar aí quantas situações já vieram à tona. Por quê? Está tendo fiscalização, porque antes não tinha. Os patrões faziam o que queria e os trabalhadores ficavam nessa situação aí, a escravidão. Mas aos poucos nós vamos estar aí, não era para ter nada, mas aos poucos nós vamos estar aí desmanchando toda essa situação difícil dos trabalhadores que andam ainda neste país em trabalhos escravos. Sem contar que se a gente for para as regiões norte, nordeste do país, a gente encontra situações ainda piores, envolvendo até crianças de 2, 3 anos que trabalham lá de forma degradante também. Então, se a gente for a fundo nessa questão, muita coisa vai ser descoberta. Exatamente, e além disso que vai ser descoberta, o que nos preocupa é que esses empresários são grandes, não são empresários pequenos não, esses grandes empresários são financiados pela política. Então, provavelmente, o quê? Isso não dá muito seguimento, abafa todos os casos, porque é financiado pelo poder da política. Então, a política ela precisa voltar a enxergar os trabalhadores, mas não os empresários. Apesar que muitos políticos são empresários. Ninguém faz uma lei ali para próprio se condenar. Lógico, só faz isso para beneficiar a classe empresarial. Eu acho que mais do que enxergar o trabalhador, eu acho que é preciso voltar a enxergar o ser humano, porque hoje somos todos objetos, coisas, o que tem valor, o que não tem, o que tem utilidade, o que não tem. É preciso que a classe política, que os empresários, eles voltem a ver as pessoas como seres humanos mesmo, que têm sentimentos, que têm necessidades. Então talvez aí comece a mudar um pouco essa situação toda que o país vive. Eu acredito que eles estão analisando a indústria 4.0, trabalhando com muitas máquinas, estão incluindo nós trabalhadores como máquinas também. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, temos sentimentos, temos pensamentos, temos sonhos, ficamos doentes, há necessidade de algumas coisas a fazer. Então a classe empresarial tem que ver os trabalhadores primeiro como seres humanos e respeitá-lo. Como ele é um ser humano empresário, todos nós trabalhadores também somos seres humanos. Bom, depois disso tudo, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta vamos falar sobre as negociações. É rapidinho, fica aí que a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e agora vamos falar sobre negociações. Marcelo, eu queria que você contasse como é que estão as assembleias para a montagem das pautas para as negociações estaduais, quando a gente fala em convenção coletiva. Lívia, essas assembleias estão a todo vapor no estado de São Paulo. Aí cabe a cada sindicato das suas bases fazer as suas assembleias, que é referente à Convenção Coletiva de Trabalho,
que vale estadualmente para todos os trabalhadores. Aqui em Catanduva nós já fizemos várias assembleias estaduais que já acabaram, nós fizemos todas elas, agora a gente estamos fazendo as assembleias locais, que é empresa por empresas. E aproveitando que a gente está falando sobre negociação estadual, a expectativa que nesta semana aconteça uma reunião com o setor de carnes. E aí, quem sabe isso possa influenciar positivamente no setor de frios. Lívia, exatamente amanhã, às 10 horas, temos aí marcado com o Sindicarne para falar da Convenção Coletiva de Trabalho, lembrando que a data base é abril. Então, os trabalhadores aí, fiquem na expectativa aí, que na próxima semana aí nós vamos estar trazendo todas as novidades que aconteceram nessa reunião. Não desmarcaram dessa vez? Não, tá de pé essa reunião para amanhã. E o que me chama a atenção e me deixa curioso, que na sexta-feira nós recebemos, eu recebi no e-mail, né, o setor de frio com uma proposta para fechamento de convenção coletiva de trabalho. Acho muito curioso, praticamente na véspera de uma negociação, que o setor frio e carne, os patronais são os mesmos, porque os donos das empresas são os mesmos, só que empresa um tá na categoria de carne e outra na categoria de frio. Então, veio com uma proposta aí, que no meu ver ainda está longe, pela expectativa que o sindicato e a nossa federação espera, mas aqui eu vou trazer em primeira mão para todos os trabalhadores e ver essa informação. Então, com a proposta do setor de frios, que com certeza não será diferente da de carne, reajuste salarial 3,23%, piso salarial, que era, ele estava querendo, oferecendo 1.610, passou para 1.640, a partir, olha isso, hein? A partir de 1º de setembro. Nossa Senhora! Então, a nossa data base, no caso de frios, é maio, quer jogar para setembro? Então o trabalhador vai para perder maio, junho, julho, agosto e setembro, praticamente 5 meses. Isso é uma vergonha, é lamentável ter essa situação. Aí continua a cesta básica, R$300, com desconto de 1%, e o PPR, R$620, para as empresas que não tiver o programa de meta até de 31 de dezembro de 2024. Nós vamos analisar essa proposta junto com os nossos sindicatos filiados, a nossa federação. Provavelmente vamos recusar essa proposta, porque não podemos aceitar tem que ser retroativa a 1º de maio, primeiro. Isso nós não abrimos mão sobre isso. E nós vamos avaliar caso a caso aqui do percentual, da cesta básica e também do piso salarial aí, para a gente dar um retorno. Nós só vamos dar um retorno depois de saber oficialmente da reunião de amanhã. A gente vai analisar as duas partes aí para dar um retorno para o patronal. Mesmo porque tem duas coisas, né? 1º de maio, já foi garantida a data base 1º de maio, então eles querem jogar. Segundo, que a gente não está falando de empresas pequenas, estamos falando de grandes frigoríficos, grandes empresas que oferecem esse tipo de aumento, que oferecem essa condição, jogar para setembro. É engraçado, eu vou citar algumas aqui que estão em minha mente, que eu sempre vejo aí na Globo News passar até reportagem dela. JBS nós estamos falando. Nós estamos falando de Minerva. Nós estamos falando de Marfrig. Nós estamos falando de grandes empresas. Não estou falando frigorífico que tem 500 funcionários, não. Estamos falando que tem unidade com 1.000, 1.500, 2.000, 3.000. Tem base territorial, vamos falar Araçatuba ali, que pode chegar mais ou menos a 10, 15 mil trabalhadores só nesse setor. Não estão falando com frigorífico com 10, 15 trabalhadores, não. Então é lamentável a gente receber uma proposta indecente dessa. Porque depois, para fazer um comercial na Globo News, que com certeza não deve pagar pouco, aí quer tirar da onde? Dos trabalhadores? Valoriza os trabalhadores para dizer que é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, é uma empresa socialmente responsável. Responsável aonde? Que quer escravizar os trabalhadores? Não pagando um salário digno? Isso também é um tipo de escravidão, né? Com certeza. Então não adianta, por isso que eu falo.
Passar na TV lá mostrando as unidades, coisas bonitas, é muito bom. E a realidade dos trabalhadores, como estão? Por que não coloca lá a realidade? Quantos trabalhadores está doente trabalhando por um momento repetitivo ali, principalmente na desossa de frango? E a gente falou sobre isso, né? Como o setor de carne frio adoece o trabalhador por causa dos movimentos repetitivos. Exatamente. Eles estão pensando nisso? Está tendo paradas de descanso ali por causa do movimento repetitivo? É isso que nós queremos saber. É isso que eles têm que divulgar. Não divulgar algo para parecer para a população brasileira ou internacional que a empresa é isso, tudo aquilo que está mostrando num vídeo. E a realidade dos trabalhadores da fábrica? Como é que estão? Aí tá vendo a resposta aí de salário de R$ 1.640 menos do que o salário estadual. Isso é lamentável. Repudiamos essas atitudes dos frigoríficos, do setor de carne. E essa questão da saúde do trabalhador é algo que a Redsuco estuda muito, se preocupa muito. E a semana passada vocês tiveram um encontro em Campinas, né? E vocês estão até para lançar uma pesquisa para saber sobre a informalidade no setor da laranja. Exatamente, Lívia. Nós estamos pegando pelo setor da laranja, mas isso representa em todos os setores, em todas as cadeias produtivas no Brasil. Nós estamos nesse encontro internacional, que nós tivemos lá a presença de empresas alemãs, onde compra o suco aqui do Brasil, e a gente discutimos bastante sobre isso. A informalidade está grande dentro do setor. Isso é de exemplo do setor de suco, mas isso está no setor de carne, de frios, de usinas, de doces e conserva, tem todos os setores. Porque a gente precisa mudar essa cultura. Hoje a informalidade está muito grande no nosso país. Então, inclusive, Lívia, lá nós debatemos esse assunto e foi discutido lá, nesse encontro internacional, que vou estar representando o Brasil na Alemanha mais uma vez, em outubro, para levar aqui do Brasil a nossa indignação, mostrar as empresas alemãs aonde compra o suco brasileiro, que nem sempre está às mil maravilhas do que vende lá. Nós vamos dar a resposta do Brasil. Nós não queremos queimar o produto brasileiro lá. Esse não é o nosso papel. É dizer que nós podemos melhorar um pouco a mais. Ouvir a entidade sindical, ouvir os trabalhadores. Não somente a certificadora chegar aqui, certificar a fazenda, certificar as empresas e na realidade não tem tudo aquilo. Que a certificadora ouça os trabalhadores, ouça também o sindicato como representação para ver que realmente o que está naquele papel é que na prática está sendo feito. É isso que nós precisamos falar e divulgar esses dados. Marcelo, no setor de bebidas, a associação deu algum retorno sobre as demandas, sobre as cláusulas do acordo que vocês enviaram? Lívia, ainda não. Hoje mesmo, pela manhã, mandei uma mensagem no WhatsApp para o representante da associação e até no momento desta gravação não tive nenhum retorno da parte da associação. Mas nós estamos cobrando aí constantemente que eles dão uma posição, porque se tem algo, nós estamos abertos para negociar. Nós fizemos a nossa pauta para a Convenção Coletiva de Trabalho, mas se eles entenderem que tem algo a ser alterado, vamos tentar marcar uma nova reunião e vamos discutir o assunto. Tá certo. Vamos passar agora, então, para as negociações locais das empresas da base de atuação do sindicato. Na sexta-feira, o sindicato esteve na COCAN para montagem de pauta. Como é que foi lá, Marcelo? Tem alguns índices aqui, alguns números que eu peguei, por exemplo. O setor de café solúvel, ele não tem uma convenção coletiva, então é acordo local. O último acordo, ele teve um reajuste de 4,8%, um piso salarial de R$ 2.125,47. O ticket alimentação é de R$ 1.070,80. Lembrando que eles recebem um 13º do ticket em dezembro, ou seja, eles recebem 2. O PLR é R$ 1.661,52. Só que tem outras metas também, então esse valor pode aumentar, né? Isso. E aí vocês conversaram com eles, abril, só para ter uma base,
Inflação 3,23%, maio 3,34%, junho 3,70%, julho 4,06%. Agosto, a divulgação é agora no começo de setembro. E aí, Marcelo, tudo isso foi mostrado para eles, né? Como é que foi lá depois desse bate-papo? Exatamente, Lívia. Como os trabalhadores e trabalhadoras podem acompanhar na rede social, nós fizemos a apresentação em forma de slide para todos os trabalhadores da Cocan. Nós fizemos em vários horários, às 7, às 8, às 14, às 15 e às 16 horas. Estava comigo lá a diretora e vice-presidente Thelma, a Regiane e também o Carlinho, onde a gente apresentamos, explicamos os trabalhadores. E lá um dos pontos que a gente sempre trouxe para os trabalhadores que o acordo, vamos falar específico da Cocan, vence no dia 31 de agosto. E uma vez vencido o acordo coletivo de trabalho, de acordo com o artigo 614 da CLT, parágrafo 3º, não tem outra atividade. Tudo que foi negociado ali do ano anterior se torna zero e aí o sindicato tem que negociar tudo de novo. E quando nós falamos que perde é o quê? Os benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, ticket de alimentação, café da manhã, refeição, lanche, PLR, entre outras conquistas que o sindicato tem feito. No caso, seguro de vida. Além disso, algumas cláusulas também importantes que o sindicato negociou para mais. As horas extras de lá é 60%, a lei diz que é 50%. Adicional noturno de lá é 40%, a lei diz que é 20%. Então, por isso que a importância de renovação do acordo coletivo. E isso deixamos bem claro. Quando você traz aqui, Lívia, também sobre o percentual, que é o NPC, não tem nenhuma lei que garanta que todos os trabalhadores e trabalhadoras que recebam acima de R$ 1.412 tenham aumento salarial. Não tem lei para isso. E nós pegamos como base o NPC, que também não é lei, é uma negociação. Nós usamos o NPC, que é a correção aí da inflação, e tanto aí a gente vê aí a inflação nas cestas básicas quando a gente vai no mercado. E além disso, quando eu falo para vocês que não tem lei, porque até mesmo para ter um aumento salarial do reajuste do salário mínimo, o presidente da República, da sua atribuição, faz um decreto. Esse decreto é levado para a Câmara e o Senado para aprovar, para se tornar lei. E geralmente, antigamente, o aumento salarial do mínimo era 1º de maio, que era o dia do trabalho. E hoje teve essas modificações que geralmente acontecem a partir de 1º de janeiro. Então, para o salário mínimo, tem uma data a ser corrigido. Nós que temos um piso maior, não temos essa data. Então, o que foi criado, que oficialmente pela lei não tem. Nós criamos o quê? A data base do segundo semestre, que no caso da Cocan, laticínio, baças, congelado, panificação, é 1º de setembro. Isso se tornou lei, porque tudo que nós colocamos no nosso acordo ou convenção coletiva tem em forma de lei. Exatamente isso. Então eu chamo a atenção dos trabalhadores que nada que você tem hoje veio do céu, caiu do céu. É uma negociação feita com o sindicato. Então você precisa entender. Se você não tem, e lá também, Lívia, eu apresentei 2 slides também sobre a lei federal que diz do piso da educação básica, que tem um piso que é uma lei federal, e também que nós passamos aí recentemente aí de 2022 a lei da enfermagem, que o piso foi para 4.750, se eu não me engano, que hoje poucas enfermeiras ganham isso, porque a alegação os hospitais e os postos de saúde diz que não tem dinheiro, que não tem como pagar isso. Para você ter noção, é lei federal e não se cumpre. Só que nós temos o quê? A nossa lei, que é feita de acordo com a convenção coletiva, que ela tem que ser respeitada. E porque o sindicato ele é fiscalizador da convenção do acordo. O que nós negociamos, nós fiscalizamos as empresas que ela cumpre conforme nós assinamos o acordo de convenção coletiva de trabalho. Isso é fundamental que os trabalhadores tenham essa ciência e tenham noção da importância do sindicato. A sindicato atuante que vai na porta da empresa, conversa com os trabalhadores, coloca à disposição para tirar dúvidas, sugestão para negociação. Sempre a gente fala isso. Quem aprova acordo coletivo de trabalho é os trabalhadores. Tem muito trabalhador que não dá o devido valor, né? Você vê o piso da enfermagem
é federal e não é cumprido. E aí você tem a database, o acordo, isso tudo é seguido pela empresa por conta da negociação que o sindicato faz e muito trabalhador acha que o sindicato não serve para nada, que é um bando de chupim, é assim que eles falam. Exatamente, sempre eu faço aqui uma situação que a gente precisa analisar. Como nós temos médicos bons e tem médicos ruins. Como tem sindicalistas bons, como tem sindicalistas ruins. Quem tem que fazer essa avaliação é você, trabalhador. Você tem que olhar para o seu sindicato que te representa e diz, realmente ele discute, realmente ele vem à porta da fábrica, ele vem lutando pelos nossos direitos, como no caso da Cocan. Se não tivesse essa convenção, esse acordo coletivo local, a adicional noturna não seria 40, seria 20. Não tem na convenção o ticket de alimentação, que, diga de passagem, o ticket é o maior ticket que eu já encontrei aqui no estado de São Paulo, é da Cocan, R$ 1.070. E ainda, pegando a média aí, que são 13, dá R$ 1.160. Então nós temos que valorizar o trabalho do sindicato, porque o sindicato, não somente eu que estou aqui na figura do presidente, sindicato é você, trabalhador e trabalhadora que nos apoia, que está junto conosco nas discussões. Aqui vocês percebem que nós não falamos somente de salário, nós falamos de vida, saúde dos trabalhadores, nós reclamamos de várias situações. Esse é o verdadeiro sindicalista, não está preocupado somente financeiramente, mas sim com a saúde, o bem-estar dos trabalhadores. Essa é a função de nós como sindicalista. Marcelo, e depois da Cocan, quais outras empresas que o sindicato vai estar para conversar com os trabalhadores? Nesta quinta-feira nós estaremos junto lá na Qualicom, com os trabalhadores da Qualicom, e provavelmente ainda precisamos só acertar a agenda, que sexta-feira pode ser que estamos lá na Enova também, que a database é 1º de setembro. Nós precisamos fazer essas assembleias. Marcelo, só para a gente encerrar, ainda das negociações do primeiro semestre, como é que ficou a situação do Salamanca? Infelizmente, nós não temos nem a posição da parte da empresa e nem da parte dos trabalhadores, porque tem muitos trabalhadores lá que não procuram o sindicato, não é sócio do sindicato, não contribui com o sindicato. Então fica difícil o sindicato tomar alguma atitude, porque para nós entrarmos com uma ação coletiva de trabalho, nós precisamos ter a uniência do quem? Dos trabalhadores. Os trabalhadores têm que autorizar. Então, por isso que os trabalhadores precisam comunicar com o sindicato, porque o único que te representa é o sindicato. Então, você tem que cobrar dele mesmo, falar da situação. Então, estamos à disposição para conversar com qualquer trabalhador e qualquer trabalhadora da nossa base. É isso aí, os trabalhadores têm sido chamados desde o início das negociações, mas eles não estão dando nenhum retorno para o sindicato, né? Então, é interesse deles também. Exatamente. Bom, acho que é isso por hoje, né, Marcelo? Falamos bastante. Então, desde já eu agradeço a sua companhia, a sua audiência e já deixo o convite para você voltar aqui na próxima semana. Tendo alguma dúvida, alguma sugestão, entre em contato com a gente. Se a gente puder, a gente já responde aqui no ar a sua dúvida mesmo. Eu agradeço e te espero na próxima semana. Que Deus abençoe a todos nós. Tenha uma semana aí de muita luta e muita vitória também. Até a próxima, se Deus nos permitir.